Ô, Gustavo, teve uma frase que me marcou aqui que uma frase não, uma lembrança marcante da época sua mexendo com as receptoras, que é da nutrição. O Rieira já veio aqui no Brasil, já deu palestra na Bravec, a gente sabe que o resultado dele é bom, a gente não entendia, assim, não entende muito bem qual é o milagre, né? Qual é a mágica. E você me contou na época que os pastos lá na Argentina eram muito bons. Então, as receptoras, muita qualidade. Conta um pouco para nós, porque a receptora é o gargalo para nós, né? É, Como que fica esse paralelo? além de ter muita égua, sabe, um fluxo de égua nova, assim, na época que a gente estava transferindo muito embrião, a gente comprava, sei lá, 20, 30 éguas por semana. Então tinha um fluxo bom de égua nova e não tem grandes, né, centrais lá. Quanto à nutrição, cara, é até injusto, né? Eu dou risada, porque assim, a alfafa crescia igual mato, cara. Então o pior passo que a gente tinha nativo era trevo. Então, era absurdamente nutritivo. E, além disso, né, quando os pastos baixavam ainda, ele comprava aqueles rolão de feno de alfafa e largava lá no meio do pasto, lá para os receptores roendo. Então, quer dizer, a nutrição lá nunca foi um gargalo. Pra você ter ideia, as éguas prenha que a gente emprenhava, eu nunca tinha visto isso na vida. Eles tinham uns milharal, sabe? Então, quando começava a embonecar o milho, ele soltava as éguas no meio do milho alto. Vocês já viram isso já? Não. Eu passava na beira da pista, assim, que as éguas prenha a gente tinha soltado nesse lote aí. Cada dia que eu passava, tinha um pedaço do milharal que tinha sumido, que elas iam comendo de pedaço em pedaço, assim. Era absurdo, absurdo, assim, a qualidade, né, do volumoso deles, né? Uhum. E a gente nem suplementava a ração praticamente, as receptoras. Então elas já vinham gordas, porque onde elas estavam também era o mesmo tipo de relevo, o mesmo tipo de clima, o mesmo tipo de pasto, né? Leguminosa. E, né, chegavam lá já adaptadas ao mesmo relevo, tudo, e a área era muito grande. Então eu acho que assim, nem muito estresse de troca de lugar elas passavam, né? Esses lotes enormes eu tinha muito medo no começo desse negócio de dominância, mas como eram áreas muito, muito largas, né, vastas, Uhum. não tinha problema de briga de égua. As brigas aconteciam quando a gente fechava elas por rodeio para separar as éguas da lista. Então eu acho que era muito saudável para elas assim, tanto, né, nutricionalmente falando, quanto mentalmente, né, psicologicamente falando, né? Os bichos podiam correr à vontade, lá não tinha fim, né? Era um negócio, uma área muito, muito grande. Entendi. Então, essa parte nutritiva nunca foi um restritivo lá, Um nem em número desafio. de receptoras. Então, quer dizer, a receptora não estava gorda, sei lá, porque eu parava de tocar ela um mês, 20 dias, porque eu tinha muitas outras, entendeu? Então, Entendi. quer dizer, Entendi. era até Então, injusto, né? A então gente escolhia era, realmente. A gente sempre tinha a receptora sobrando no dia da transferência. Até era um negócio que me incomodava nesse fluxo rápido, porque assim, eu separava, sei lá, 15 éguas e o Fernando tinha 7 embriões para transferir. Aí tinha que palpar todas as éguas para ele selecionar as melhores éguas, né? E aí ele também tinha um critério de seleção muito bom e uma transferência muito boa, que só superou na minha experiência quando eu trabalhei lá com o Steve, né, Dr. Steve Burns, lá no Burns Ranch, na Califórnia. Mas, assim, era absurdo. A gente sobrava animal. Então, era você tinha bem, duas bem... vantagens, então. Você tinha a vantagem de ter quantidade e qualidade. Exatamente. E Nossa, é o sem sonho, hein? limite restritivo nutritivo. É o sonho. Exatamente o contrário nosso, né, Rafael? É exatamente o contrário. É a Vinha luta do umas dia a dia. égua, vinha umas égua que era meio nervosa, sabe? Tinha muita égua chucra, né? Mas esse cara que trabalhava comigo lá, ele era meio índio, cara. Era muito doido o cara fazendo rodeio. Tipo, eu só puxava a fitinha, né? O cara, ele montava nas éguas chucra no pelo, agarrava a crina de uma, ela vinha correndo, ele catava a crina, montava nela, já usava ela para apartar as outras, já descia. Ah, para. Negócio louco, cara, negócio louco. Assim, eu sempre fui muito cuidadoso, tomei poucos coices na vida. Nesse período que eu fiquei na Argentina, acho que eu tomei uns 4 ou 5 coices, porque a Uhum. gente trabalhava muito em cima das éguas, era muita égua, né? Era muito puxado o trabalho, a gente cansado, né? E querendo acelerar o ritmo, senão não acabava o dia.
né? Quem já trabalhou em ritmo forte sabe o que é não acabar o dia, né? Você tem as listas, tem o que você tem que fazer naquele dia de reprodução, chega lá 9, 10, 11 horas da noite, ainda falta um tantão. Aí você tem que passar para outro dia aquilo, né? A maior, né, morte para a gente mentalmente é essa, né? Eu não consegui terminar meu dia da reprodução. E É, aconteceu isso por semanas lá. A gente saía, igual eu falei, a gente chegava lá às 6, 6:30 da manhã, e teve dia da gente sair meia-noite, às vezes mais tarde, e não ter terminado o serviço do dia, acumular para o outro. entendi, entendi. Isso que não nascia potro. Outra vantagem que tinha a propriedade também deles, né, a central, é que não tinha nascimento lá. Uhum. Nenhum. E a gente tinha uma veterinária que na época era a Ada, que cuidava da parte clínica. Então também a égua cortava, só se fosse uma emergência eu mexia. Eu não podia parar a reprodução, porque senão não acabava os dias, né? Então era puxadão. Mas essas vantagens facilitavam muito as coisas, né? No final da estação, quando estavam as 250 doadoras e tudo mais, ele até contratou um outro veterinário que só mexia com a parte dos garanhões, porque, como eu falei, né, as éguas iam lá por causa do garanhão. Então, ainda a gente tinha essa ajuda no garanhão. Senão, eu voltava lá 2, 3 horas da tarde, a gente fazia as coletas dos garanhões e fazia as inseminações das éguas. Uhum. Então Entendi, terminava o entendi, embrião e ainda tinha esse outro serviço aí. E ele não separava dias, né? Então era todo dia mexer com o embrião e todo dia mexer com sêmen. Então entendi. era puxado. E o garanhão era chato porque a gente coletava tudo com vagina missuri, né? Então tinha que lavar tudo aqueles negócios depois. A gente fazia os meios para diluir sêmen, né? O meio para lavar embrião, um meio de embrião. Então tinha também um trabalho laboratorial também interessante. E aí também foi a primeira vez que eu vi um laboratório que realmente ele estava preocupado com a limpeza, que usava gorro, máscara, que não conversava lá dentro quando estava manipulando o embrião, né? Isso mudou muita ideia minha de ritmo de trabalho, né? Volume de trabalho e possibilidade do que a gente pode fazer dentro de uma central. Lá eles eram autossuficientes, cara, praticamente, né? Eles compravam os ingredientes, faziam tudo. Então, É foi... mesmo? Você E, comentou da P4 uma época, né? Que eles faziam já nessa época P4. eles pegaram a receita do John Landers, eu acho, e faziam a P4, né? Aplicavam de 2 em 2 dias, então tinha muita rotina, muita coisa inovadora que eles faziam. Chegou aí um aluno da Catherine Hirsch, do Texas, né? A&M, que foi aspirar a égua para a gente fazer transferência de ócito, né? Mas a gente aspirava na época pelo flanco, né? Um ia com a mão por dentro do ovário, apoiava no flanco, folículo pré-ovulatório, né? 33, 34 horas de induzido e a gente aspirava via flanco. E a gente teve sucesso também. Aí esses eram os dias piores, né? Porque a gente já tinha feito todo o trabalho, chegava lá 10 horas da noite, vamos aspirar a égua agora, né? Ela não tá no jeito ainda, vou esperar mais 2 horas aí que ela vai. Aí era punk. Mas a grande moral desse trabalho meu foi o seguinte, né? Aprender a trabalhar com os outros, morar fora do país, né? Ninguém falava a minha língua, ninguém, né? Quando o Marco falou, você fala espanhol lá, você tem que ir lá para o Fernando Vieira, lá na Argentina, não sei o que, eu falei assim, eu arranho, mas qualquer coisa eu falo inglês, né? Ele falou, não, eles sabem falar inglês, então você vai conseguir se comunicar. Eu não falava nem inglês direito e muito menos arranhava espanhol. Então foi assim, um aprendizado também, amizade com os peões, né? A cultura argentina, eu mudei meu conceito que eu tinha, né, de paulistano, que a Argentina é Brasil e Argentina é futebol, Maradona e Pelé, isso aí não existe lá, sabe? O esporte nacional deles é o polo, não é o futebol. Eu lembro um dia que tinha um jogo de polo e Brasil e Argentina. Os caras estavam cagando pro Brasil e Argentina, eles estavam querendo ver era as finais do polo. No jornal, a primeira página era polo, nem no cantinho tinha lá o jogo do Brasil. Então, Esse eu não era, sabia também, não. é uma Mas cultura quando muito, nós fomos muito lá, bonita. né, Rafael? Deu Buenos uma, Aires respira polo. Buenos Aires respira polo. É isso A mesmo. Argentina inteira, cara, a Argentina inteira. Eles ficam discutindo o resultado e torcem para os times, conhecem todos os jogadores. É um negócio muito doido. Vão É, jogar polo, né? Eu tive a oportunidade de ir também um dia conhecer e jogar. Mas assim, eles são apaixonados mesmo. E eles têm cultura equestre, né? É um país que foi colonizado em cima do cavalo. Eles têm um respeito pelo cavalo
diferenciado aí que para a gente aqui no Brasil, né, talvez o povo do sul do Brasil tenha mais ou menos essa pega de paixão e respeito por cavalo igual o argentino tem. Eu achei muito interessante. E quanto a trabalho, cara, foi assim, esses 5, 6 meses foram 10 anos, né, de experiência condensadas. Certo, certo. Esse foi o grande salto para eu voltar e conseguir outros empregos em áreas melhores aqui no Brasil e continuar seguindo essa parte de reprodução. Né? Talvez se eu não tivesse indo lá, não tivesse feito esse volumão, não tinha conseguido entrar no mercado e começar a trabalhar do jeito que eu consegui a oportunidade de trabalhar na sequência. Com Então, certeza, com certeza. sou muito grato ao Fernando Rieira. Foi um trabalho duro, né? Mas assim, todo mundo trabalhava duro. Então era um negócio que não incomodava, sabe? Que tava todo mundo se fudendo igual, sabe? Então não tinha a um tá lá, né, à toa enquanto tá todo mundo lá se matando, né? Então era de peão, né? Até o Ao dono patrão. estava lá dedicado e com a mente só naquilo e focado naquilo. Então, foi uma experiência muito intensa Muito e positiva. positiva demais para minha carreira, cara. Então, essa experiência que eu tive a oportunidade de passar na Argentina, né, para mim computou assim, por baixo, uns 10 anos de campo num ritmo normal, né, só que eu condensei em 5, 6 meses. E aí, quando eu voltei para o Brasil, né, eu continuei, fiz fora da estação as disciplinas do mestrado, que eu continuava no mestrado sem bolsa, né? E na outra estação eu comecei a arrumar outros empregos. Então, comecei a trabalhar ali na região com alguns colegas, né? Principalmente o Márcio Teoro, né? Que é um dos organizadores do Embrec, né? Trabalhei muitos anos com ele, inclusive, né? Antes e depois, né? De vários aras aí que eu passei. Mas e lá, e quando a gente estava trabalhando lá em alguns aras de quarto de milha, alguns ali na região de Botucatu, Bauru, a gente teve a oportunidade de trabalhar com umas éguas Campulina, que tinham vindo do Rio de Janeiro para o professor Marco Alvarenga, né, auxiliar nos protocolos de tratamento, que elas tinham endometrite fúngica. E há anos não conseguiam tirar embrião delas. E aí eu e o Márcio começamos a fazer o controle dessas éguas. E a gente teve sucesso nessa estação, que há muitos anos não tinha, com essas éguas. E aí já abriu uma porta para mim trabalhar com Campulina na estação seguinte, que foi o meu próximo emprego, né? Então eu acabei ficando 2 estações em Botucatu, né? Tocando mestrado e uma estação, na verdade, tocando mestrado, e na estação seguinte eu fui para o Campulina, fui trabalhar no Aras Top em Nova Friburgo, lá no Rio de Janeiro, que era o Aras, que era a casa dessas éguas. E cheguei lá, né? A doutora Alessandra Crossaro era que tinha trabalhado na estação anterior, então eu tive a oportunidade de conhecer já a doutora Alessandra. Isso era 2005, 2006, eu acho. 2004, não, foi 2006, 2007. Foi Certo. essa estação. E aí ela trabalhava também na cidade e a gente ficou amigo também. Então, a gente é contemporâneo aí de trabalhos com Campolini em Nova Friburgo. E lá era um aras grande, né? Então a gente fazia 70, 80 embriões. Eu passei uma estação lá, né? Também aprendi muito, porque aí foi a primeira vez que eu trabalhei realmente sozinho e de residente, que era o que eu sempre queria trabalhar, né? Então eu trabalhei morando na fazenda e fazendo os potros e cuidando dos potrinhos, que era um negócio que eu sempre gostava, e emprenhando as receptoras, e emprenhando as éguas. E a gente tinha o Garanhão também, era o O E-Top, E-Top. ele era muito famoso na época, a gente mandava muito sêmen para o Brasil inteiro. Então foi uma experiência bem, bem legal, assim, de administrar, né? Que aí eu pude aplicar tudo aquilo que eu tinha aprendido desde os meus estágios lá com o Edilson, né? A ajudar o zootecnista a controlar a capineira, rodar pasto, e que é uma parte que o Edilson, eu sou muito referenciado nele, porque é uma preocupação que ele tem muito com a saúde das éguas, né? Aquilo lá que eu falei da Argentina, saúde mental, saúde nutricional, né? Saúde física. E quando você trabalha de residente na fazenda, você tem a oportunidade de passar por todas, né? Tá envolvido em todas as partes do processo. Todas Não é as só chegar lá, etapas. palpar e ir embora, né? Você realmente participa de tudo, até do treinamento dos animais que vão para a pista. E isso realmente foi bem legal para mim.
né? Eu gostei bastante. E eu ia ficar lá, era um ótimo emprego, sabe? Eu gostava do patrão, gostava do Aras, gostava dos animais, tinha me adaptado, tinha tido resultado bom, né? Mas aí surgiu a oportunidade de ir com o Alexandre, que já estava nos Estados Unidos, porque no mesmo ano que o Marco arrumou para mim a Argentina com o Fernando Vieira, foi o ano que ele falou para o Alexandre ir, né, para o Burns Ranch, que foi a primeira estação que ele fez lá no Steve. Então o Alexandre já estava lá há 2, 3 anos lá no Steve. Então, aí ele me chamou para ir lá trabalhar com eles, falar, ó, vem passar uma estação aqui com a gente, que a gente está precisando de ajuda. Aí eu passei o Aras, né? Aí você vê como tá todo mundo conectado, né? O Márcio Nunes da Minitube, né? Na Aham. época ele trabalhava com Campolina, né? Só que ele trabalhava lá na Baixada, lá no Rio Cabo Frio, mais, né? E como a gente também formou em Viçosa, né? Obviamente, né? A primeira pessoa que eu pensei quando a gente foi na Nacional e eu estava querendo ir para os Estados Unidos e não queria deixar, né, o proprietário na mão, né? Queria dar a qualidade que ele precisava ter, que ele estava tendo dificuldade até então com as éguas, né? Pensei no Márcio. Aí já passei para o Márcio Aras, ele foi lá, a gente mostrei as éguas, desculpa. E realmente não deixamos o proprietário desamparado, que é outra coisa que a gente não deve fazer, né? Então, né, a oportunidade apareceu para mim, eu tinha um mega emprego, uma super qualidade de vida, e eu não podia virar as costas para aquilo e ser mal agradecido com o proprietário que deu aquela oportunidade para mim, E é uma né? Então eu tentei, responsabilidade, né? E tentei poderia cercar, voltar no futuro também, né? exato, né? Né? Pensando em todos os sentidos, não tem vantagem nenhuma você, né, sair e falar assim, ó, tchau, bênção, se vira aí que eu tô indo atrás das minhas coisas, né? Você já está envolvido, né? Você tem que dar o apoio, né? Então aconteceu tudo assim de uma forma bem boa, assim, né? Até depois eu tive a oportunidade de conversar com, né, o gerente, o veterinário responsável, o Paulão, tal. E realmente os caras estavam satisfeitos. E ele falava para mim quando eu voltei dos Estados Unidos, ele falava assim: "Não, Gustavo, você ainda vai trabalhar com a gente aqui de novo, tal". E isso é uma satisfação enorme, né, cara? Quer dizer que seu trabalho, né, além de reconhecido como bom, você também está sendo reconhecido como profissional que merece voltar Com aquele emprego, certeza. né, cara? Eu Aquela acho que isso casa, é né? exatamente, né? É a sua casa, exatamente. Então, houve essa saída, mas não foi traumática, né? Então, tentei cercar tudo, porque eu não queria perder a oportunidade para os Estados Unidos, né? Principalmente que o Alexandre já trazia ótimas referências para a gente, né, Rafa? Com Do Burns certeza. Ranch e tudo mais, né? Mandava Do tipo de notícias, a trabalho. gente ligava. E é uma Então, referência sensacional para você também, era quase um irmão, né? exato, então eu ia ficar seguro e eu queria conhecer os Estados Unidos de todo jeito. Eu estava muito assim, né, querendo sair de novo, né? Eu já tinha ido para a Argentina, falei, tem que ir para os Estados Unidos agora, tal. E aí foi uma oportunidade que acabou se repetindo. Eu acho que eu fui 2 ou 3 estações seguidas para lá, né? E aí eu comecei a fazer a estação lá e a estação aqui. Então, esses anos aí de 2007, 2008, 2009, 2006, 2007 e 2008 foram anos aí que foram bem produtivos aí do ponto de vista de reprodução. É... Houve um outro emprego aqui, que foi só en passant, antes de ir para o Campolina. Eu tinha ficado, antes de conseguir me inserir no mercado em São Paulo, né, logo que eu voltei da Argentina, eu consegui um emprego no sul do Brasil, em Canela, no Rio Grande do Sul. Trabalhava no Aras do Nevoeiro, eram aras de cavalo de halter, né, de conformação. Também fiquei lá de residente. Então, meu primeiro emprego de residente foi nesse Aras do Sul. Mas eles ainda não tinham programa de transferência, né, e eles não estavam, assim, muito preparados para fazer volume grande, né, e aí veio uma crise nos Estados Unidos, o cara exportava madeira, tal, né, e acabou assim, que eu comecei a estação e deu 2, 3 meses, aquilo mais desesperador para a gente, né, deu 2, 3 meses, o cara falou, não, não vai fazer mais tudo isso de embrião, não vai fazer mais, né, mudou o plano. E aí para mim já não servia mais. Aí eu voltei para São Paulo. E aí a grande dificuldade minha foi me inserir em São Paulo, cara. O meu grande desafio aí, graças ao Márcio, né,
e alguns contatos, a gente conseguiu arrumar alguns empregos lá em São Paulo. Porque até então eu prestava, como eu tinha entrado no Campolina, né, e tinha ficado no Aras muito bom, né, essas éguas, principalmente, né, que tinham ido para São Paulo, abriram portas para mim que eu fiquei mais, assim, trabalhando em Minas, já trabalhei em Formiga, né, Minas Gerais, trabalhei em Divinópolis, então eu ficava dando consultoria em áreas de Campolina e ainda não tinha um emprego fixo em São Paulo, só fazia só esporádico só, né? E aí nessa volta aí, né, antes de ir para os Estados Unidos, foi quando eu consegui o emprego em São Paulo, realmente trabalhando em Aras e tudo mais, né? E, e o doutorado estava rolando. Ainda Eu não, lembro, cara. Eu fui eu terminar. lembro uma vez, Gustavo, que eu fui com a minha esposa foi fazer uma parte da tese dela lá em Botucatu, eu fui, você até me recebeu lá, o Isso. Rafael fez o contato, você me levou num Aras de quarto de milha de conformação, que era, Também. era no entorno ali de Botucatu, eu Descendo acho. a serra, eu acho que era assim. Era o Espelho d'Água, eu acho que eu levei você. Pode ser, era laranjado as baias, eu me lembro assim da Eu acho cor. que é isso mesmo. É isso mesmo. Era o Aras onde ficavam as Campolinas, inclusive, Tinha né? um cavalo pampa de conformação, era uma perfeição, maravilhoso, maravilhoso. Assim, quanto a bem-estar, assim, eu fiquei grilado com esses cavalos de conformação, mas assim, eles são lindos, né? Mas coitados, né? Eles comem muito, fazem não tanto exercício, eles ficam com muita energia e eles ficam encapados o dia inteiro, amarrado, né? Para não deitar, para não rolar, para não sujar o pelo, né? Então tem outras preocupações aí que elevam o nível de estresse deles bastante, sabe? Então, Caramba. era um trem, tinha umas éguas muito quente, cara, no tronco, ficavam muito nervosas, sabe? E elas têm muita energia. Pra você ter ideia, né? Um dos garanhões jovens lá, de ficar amarrado e tudo mais, eu acho que o cara que foi limpar a baia acabou encurralando ele no canto tal. O cavalo foi patear assim, tinha aqueles coxos de concreto de canto, né? O cavalo bateu a mão no coxo de concreto, ele teve fratura completa de navicular, de rachou, né? Teve fissura da terceira falange. É tudo muito monstruoso, muito forte os animais. Comendo ali na faixa de 12 quilos de ração por dia, é um negócio assim, fora do senso, assim, para É vocês que dois são do por manga cento do larga, peso vivo. vocês estão Dá no para manga tratar de larga, não 12 dá. receptoras. A gente fazia, se eu não me engano, eram 5 ou 6 tratos por dia. Os meninos acordavam 1 da manhã e acordavam 4 da manhã para passar trato para os bichos. Então eles comiam intervalado certinho e tal, mas é tenso. E tinha muito animal tinha alguns animais que eram HYPP ainda, né? Aquela paralisia, né? Pelo potássio. Então era outra tensão que tinha, né? Várias vezes de madrugada os meninos me chamavam para ver se o animal estava com né, com tremedeira, né, com fasciculação muscular, e a gente já tratava, então eles tinham perdido um garanhão recém, né, com parada cardíaca que tinha HYPP, então tava todo mundo na ponta, né, todo mundo nervoso com esse negócio. Então foi um lugar lindo, né, Canela, né? Então também foi interessante para conhecer a região ali, mas de um outro aspecto, né, como um nativo, né, não como um turista. E esse que eu nunca tinha trabalhado com esses cavalos de conformação. Já sei onde é que eu levei você. Eu levei você em Rubião Júnior, no Aras que a gente atendia ali. Rubião Júnior. Isso. Ele era meu parceiro do Paradise Farm, ele tinha uns paint horse bem bonitão mesmo. E depois você me levou lá na Equídeo lá de O Chico Botucatu. Garcia, exatamente, Como, Chico como Garcia. é que chama a Equídeo lá? Chama. Ah, Peraí que eu vou lembrar. Vocês- Posto de monta, a gente fala. Posto de monta, É, exatamente. posto de monta. Doutor Gustavo, então depois dessa vasta experiência condensada, finalmente chegou o doutorado. Isso, tudo misturado, né, cara? Não tinha bolsa, né? Então a gente ia trabalhando e tocando os experimentos e tal. E aí o meu mestrado demorou bastante por causa disso. Eu fui terminar o mestrado em 2007, tranquei um tempo para ir viajar para os Estados Unidos, voltei e terminei esse primeiro ano. E já voltei com uma ideia já agora, que é justamente o gancho aí, né? Que é a área que eu tento atuar hoje na pesquisa e é onde eu tenho a minha paixão realmente
né? E o meu sonho de trabalhar em mais volume, né? Tanto na pesquisa quanto realmente ajudando nossos amigos veterinários de campo, que é a criopreservação de embrião. Durante o mestrado, o professor Meira, ele trabalhou em 88, 89, publicou trabalho em 91, 92 com criopreservação. Ele já trabalhava com congelação convencional, testando crioprotetores, ele já teve linha de pesquisa nisso, eu já sabia disso, né? Só que para mestrado não dá, o tempo é muito curto. Então, já no meu final do mestrado, como eu já tinha largado já esse mestrado aí para 3 anos, 3 anos e pouco, né? A gente já começou a fazer alguns pilotos com congelação convencional de embriões grandes. Então, a gente fez vários pilotos, como tinha o experimento da doutora Cássia também, Cássia Orlandi, né, a Cassinha, a gente superovulava as éguas. Então, a gente coletava embriões de vários tamanhos, e aí esses embriões a gente começou a destinar para esses pilotos aí, né? Porque eu já falava com o Meira que eu queria trabalhar com criopreservação. Então a gente fazia algumas técnicas para tentar melhorar a permeabilidade da cápsula embrionária dos embriões grandes. A gente fazia digestão enzimática, usava tripsina, citocalazina, né? O Meira já naquela época, então isso era 2005, né? 2006. Naquela época ele já pensava em perfurar os embriões grandes já, né? Ele já tinha ideia, a gente chegou a fazer em alguns, mas altamente traumático, né? Mas só para ver se o crioprotetor entrava melhor, se preservava melhor a estrutura embrionária. Quando eu fui para os Estados Unidos, foi o ano seguinte à publicação do trabalho da Carnevale, né? A apresentação da AAP, que ela mostrou os resultados de vitrificação inicial, e o trabalho lá no Colorado, né? No CSU, no Colorado State University, com vitrificação em larga escala. E eu voltei dos Estados Unidos, como a gente convenceu o Steve a vitrificar alguns embriões lá, voltei já com a ideia do doutorado. Falei, ó, Meira, nem tinha terminado o mestrado defendido nada, né? E ele falou, não, preocupa com o mestrado agora, não preocupa com isso. Mas eu já cheguei para o professor e falei, professor Meira, meu doutorado vai ser... Você vai me orientar o doutorado? Vou. Meu doutorado vai ser com vitrificação de embrião. E, inclusive, nessa estação de 2007, né, que eu ainda não tinha ingressado no doutorado, que só ingressava em janeiro, eu já comecei, antes de entrar no doutorado, a vitrificar os embriões que eu trouxe kits dos Estados Unidos e a gente já começou a fazer o nosso experimento de doutorado. Eu sabia que ia ser longo, né? Porque o nosso projeto, Coletar os embriõezinhos. devido a delineamento, né, a gente precisava de 88, 89 embriões com menos de 300 micrômetros. Então, aí foram muitas estações aí com o número de éguas e a ajuda dos outros professores, professor Marco, professor Papa, né? Tentando associar os experimentos dele para fornecer embriões pequenos também para mim, para a gente conseguir chegar nesse N aí, né? Que é um N muito grande aí para a gente pensar em pesquisa e em instituição pública, né? Então, eu já vim com essa ideia firme de lá, que era um negócio que era o futuro da criopreservação pela E hoje, facilidade de aplicação, né? E pela possibilidade de resultado que a gente enxergou, né? E realmente obteve lá nos Estados Unidos, que é onde realmente eu trabalhei em larga escala com vitrificação. E hoje é uma realidade, né, Rafa? é uma realidade e que está cada vez mais ganhando importância, porque com a questão das exportações de cavalo. Exatamente, né? Então, a facilidade de poder exportar no botijão, né? O transporte dos animais é muito mais simples, né? E outra coisa que está acontecendo agora também é uma divulgação em maior escala, né? Por causa dos embriões, né, de ICSI, né? Que têm sido transportados vitrificados também. Mas é uma outra história, né? Os embriões de ICSI são produzidos in vitro, né? E a gente tem uma realidade em criopreservação diferente dos embriões in vitro dos embriões em vivo, né? Uhum. Os embriões em vivo, in vitro, são muito mais crioresistentes, a gente costuma falar, né? Eles têm uma resistência maior, uma aceitação melhor a essa conservação aí no nitrogênio líquido, né? Seja por vitrificação, seja por congelação. Já os embriões que são em vivo, a gente tem essa limitação do tamanho deles, que é preponderante para ter resultado, né? Então, eu já comecei a vitrificar então embriões lá nos Estados Unidos, voltei e já comecei a fazer meu experimento de doutorado sem nem ter entrado no doutorado. E foram então
4 estações, né? O doutorado eu fiz no tempo certo, demorei 4 anos. Porque aí eu já, né, pessoalmente, eu já estava, né? Eu tinha casado em 2008, já estava, né, querendo me assentar, né, não estava mais querendo trabalhar em lugares mais distantes, estava querendo criar mais raízes, né? Então, eu decidi, então, né, dedicar esse doutorado e, ao mesmo tempo, né, ficar naqueles aras ali que você conheceu na região ali junto com o Márcio, e dar aula. Aí realmente foi para quando eu comecei a dedicar a buscar a posição como professor. Né? Até então eu dava palestra, dava curso, né? Não dava aula para graduação. E tocamos essas 4 estações. Eu fiz um experimento então com vitrificação, comparando meios de vitrificação. Então eu trouxe o meio da Bioniche, né? Que é a base de etileno glicol e glicerol, né? A solução vitrificante. E como o etileno glicol tem um peso molecular e características físicas, né, desculpa, químicas muito similares, né, à metilformamida, eu substituí o etileno glicol, que sabidamente é altamente tóxico para o embrião do cavalo, né, eu substituí ele pela metilformamida, na expectativa de que acontecesse igual acontece no sêmen, né, alguma, né, sensibilidade E vai maior. muito na linha de pesquisa lá de Botucatu também, né? Exato, exato, né? E né, o Marco, né, com as amidas, o Papa, né? Então foi o casamento perfeito. E a gente obteve resultados similares, na verdade, tanto com o etileno glicol, né, o meio clássico, né, glicerol etileno glicol, quanto com o meio glicerol metilformamida. Metilformamida. Não obtivemos vantagens, mas a nossa dificuldade, assim, como a gente fez várias análises, né, a nossa dificuldade era realmente fazer a fertilidade, porque a nossa qualidade de animal para transferir lá na faculdade não era boa de fertilidade. Então, quer dizer, o meu resultado com as transferências ficou entre 30% e 40%. Né? Mas eu culpo muito os animais, né? Que eram muito mexidos, né? Mexido. Já de experimento, e emprenha, aborta, né? Coleta embrião, dali a um ciclo ela vira receptora. Então, isso aí comprometeu um pouco o resultado, mas pelo menos assim, de conclusão de trabalho, a gente chegou à conclusão que é possível, né, trocar o etileno glicol pela metilformamida sem depreciar o resultado comparativamente ao meio clássico, né, comercial que a gente usou na época, que hoje é similar ao que a gente encontra hoje no mercado, que é o da Minitube, né? Então, esses meios aí são os meios à base de etileno glicol e glicerol. Então, eu fiz 4 estações de trabalho aí com esses embriões e a gente fez análises diversas, tanto moleculares, né, com fluorescência, avaliando viabilidade celular, multiplicação celular, membrana plasmática, quanto microscopia eletrônica, né, quanto também essa parte da fertilidade aí que deixou a desejar, na minha opinião. Mas foi, assim, muito bom do ponto de vista científico para mim isso, e eu ganhei mais prática ainda nessa parte da vitrificação, né, que é uma técnica boa, porém ela exige um treinamento ali, né, ela não usa máquina, não usa muitos equipamentos, mas o técnico tem que estar muito afiado para fazer ela, principalmente pela manipulação desses embriões pequenos, e os tempos que a gente tem de passagem nos meios tem que ser bem respeitados. Então, eu ganhei um know-how bom, né? E ao longo disso eu consegui organizar bem. Ainda voltei mais 2 vezes para os Estados Unidos ali, né? Na sequência dessa estação. Ainda tive a oportunidade de transferir os embriões que a gente havia vitrificado lá em 2006, 2007, né? Transferimos, vimos as prenhez, vimos os nascimentos em 2008, né? E acabou culminando com a minha defesa em 2010, né? E um trabalho bem legal que a gente apresentou no ISER, que foi lá no Kentucky, nos Estados Unidos, né, também em 2010, com a vitrificação dos embriões e os resultados que a gente teve com as vitrificações de embrião. Então, inclusive, até né, o Campus Chilon até incluiu, que eu mudei um pouco a técnica, que eu não dava conta de pegar, o Rafael sabe, né? Que eu pego o embrião diferente, vocês usam as plaquinhas de 4 poços, 5 poços para vitrificar, e eu vitrifico na tampa da placa, porque eu tenho dificuldade de pegar o embrião no meio 3. Então, eu já ponho um volume que vai dar o volume da palheta do meio 3 e já puxo o embrião Não inteiro. vaza. E eles até colocaram no manual de instrução do meio da Bioniche essa técnica lá quando eu expliquei Sim, para eles nesse congresso, né? sim. Então eles até Que legal. aconselharam depois a fazer essa técnica desse jeito, que algumas pessoas têm mais facilidade de fazer assim, né? Então foi bem interessante, Para ganhar né? Pô, que tempo. Então legal.
Então, Ô, culminou assim Gustavo, com o sucesso da pesquisa, tudo com o Weiser, né, que a gente sabe que é a Copa do Mundo aí da ciência em reprodução equina, né? Um congresso tem a cada 4 anos só, né? Só para convidados, trabalhos aceitos, tudo mais. E aí eu tive a oportunidade de conhecer os caras que a gente lê nos livros, né, cara, né? Então, conhecer o Dr. Allen, conhecer os mitos, né, como a gente fala, né? E eles são pessoas comuns, né? Isso que eu conheci o Betteridge, né, aquele que escreve os trabalhos de embrião lá de 1970. Nossa, um velhinho super gente boa, sabe? Então, quer dizer, desmistifica, né, o que a gente tem aí de algumas pessoas falam assim, nossa, esse cara, né, é inatingível, nunca vou conhecer. Tive a oportunidade de conhecer e conversar com os caras. Então, né, continuando, né, dando link lá com o que a gente falou no começo, né, você vê, não queria nem trabalhar com cavalo, né, cara, e fui parar lá em 2010 já doutor, né, dando, né, apresentando o trabalho num congresso desse, né, e os caras gostando das nossas ideias, né, como sempre os brasileiros inovando e tal, e conversando com essas pessoas aí que você nunca pensou em conhecer, né, ler o livro, ler o trabalho e fala assim, nossa, né, cara, foi assim, referências mundiais, né? exatamente, foi uma realização aí de um ciclo aí, quando eu fechei esse doutorado, foi uma realização aí de um ciclo dessa parte da pesquisa que foi muito importante para mim, né, para continuar a decisão de trabalhar como professor e querer atuar na parte de pesquisa. Até então eu estava dando aula em faculdades particulares, né, e tudo mais. Então, em 2010, eu comecei a dedicar a concurso, quando eu terminei o doutorado, né, estava casado, morando em Botucatu. Então, decidimos, então, né, eu e minha ex Uhum. a ter filhos, né, e realmente tentar fixar as raízes por ali. Então foi um passo importante ali da minha vida para dar essa mudança aí de parar de querer viajar para lá e para cá e, né, vida E louca. foi um ciclo extremamente intenso num período relativamente curto, né? Exato, eu vivi muita coisa nesses anos, cara, né? Então não foram nem 10 anos, né? Foi de É, nossa. 2003 até 2010, 7 anos, mas, né, fechei meu mestrado em 3, fechei meu doutorado em 4, trabalhei Duas demais. experiências internacionais incríveis. Exatamente, né? E esses últimos anos trabalhando lá e cá, então estação direto, não parava. Então foi muito legal, muito legal. E aí eu comecei a me dedicar para essa parte já de pesquisa e, né, docência. Docência. Aí minha filha nasceu em 2003, né? 13, não? 2013, 13. 2013. Tá com 9 anos a Lavine. Mesmo ano da minha. É, belezinha. E dando aula nas particulares e prestando concursos, né? Mas a nossa área, quanto a concurso, né? A gente tem muito doutor em reprodução, então é muito concorrido, né? E aí apareceu esse concurso, como eu falei no começo, né? Uma cadeira que tinha clínica de equinos e reprodução, aqui em Jataí, né? Que era, na verdade, na época, era um campus avançado da UFG, da Federal de Goiânia. Eu não conhecia ninguém aqui, não conhecia nada, né? E quando eu vim para cá eu prestar o concurso foi justamente pela vaga, pelo perfil que tinha a vaga, né? E a nossa intenção na época que era realmente ser docente e pesquisador. Então foi estressante, né? Prestei muitos concursos em muitos lugares, né? Ao longo desses anos aí, até em 2013 eu passar no concurso aqui. E aí eu fui chamado na metade de 2014 para assumir minha vaga. E aí eu vim para cá em definitivo aí 2015, 2016, né? A minha ex passou num concurso também noutra estadual lá no Paraná, em Guarapuava, na Unicentro, né? Que ela é docente até hoje. E eu fiquei aqui em Jataí e a gente ficava nesse vai e vem, né? Visitando a família e tal e praticamente só se dedicando à docência, então, e a entrada no mundo da pesquisa, porque aí, ao invés de eu ser um orientado, um mestrando, um doutora, eu tive que me transformar num pesquisador E orientador. De e orientador. orientador, exatamente.
E nesse meio tempo também, aqui, como era uma faculdade em construção, a gente, né, colaborou com a abertura da pós-graduação. Então, hoje a gente tem um mestrado aqui em biociência animal, né? Eu tenho vários orientados já defendidos de mestrado. Se tudo der certo, até o final do ano a gente vai abrir o doutorado aqui, né? E eu tive que me adaptar. Então, a grande dificuldade para mim foi quando eu voltei para a Universidade Federal, foi me adaptar ao ritmo, porque eu vinha, né, de uma universidade pública que tinha muito recurso, né, a Unesp, Botucatu, né, FMVZ, e trabalho no campo, né, que é atividade privada que, se o cara tem interesse, ele injeta o dinheiro que for para resolver seus problemas, né? Então, eu passei por um período de adaptação aí e também, gente, eu sofri muito no começo aqui com cargo administrativo, né? Então, a gente, além de fazer ensino, pesquisa e extensão, como professor, a gente tem que também atuar na administração. Então, eu cheguei, já fui coordenador de curso, depois eu fui vice-diretor de unidade, depois fui um tempo, quase um ano, diretor de unidade acadêmica, né? Então, os meus primeiros anos aqui foram ocupados muito com administração. E aí, quando a gente conseguiu liberar o mestrado, tal, e eu terminei essa saga administrativa aí inicial, né? Que eu estou conseguindo realmente me dedicar aos projetos de mestrado. E o meu foco maior no início foi a parte de reparação tecidual, a parte clínica mesmo, né? Como eu já trabalhava com célula-tronco, né? PRP, PRF, eu tenho muitos orientados nessa linha, porque o tempo do mestrado é muito curto para trabalhar com fêmea equina. Eu não tenho essa ousadia que o professor Meira tinha, né? De pegar um orientado e querer sincronizar a égua, de pegar um orientado e querer superovular no mestrado, né? Porque você praticamente tem uma estação só para fazer seu experimento, e se não deu certo, na outra estação você já tem que qualificar e já está pronto para defender. Então, eu orientei sêmen de cavalo. Eu tive uma orientada recente, em conjunto com uma outra professora aqui também, né, que trabalha com reprodução, atualmente trabalha com reprodução de peixes, que também é uma outra área que eu tenho me incluído aí junto com ela, e tenho me surpreendido aí com um tanto de coisa que a gente pode aplicar do equino no peixe. Olha que coisa louca, né? Nos cursos eu tenho levado embrião de peixe para eles verem, o pessoal pira, né? Porque o peixe bota o ovo na verdade, né? O espermatozoide e os oócitos, eles espermeiam e ovulam na água, há fecundação, e o embrião do peixe, ele tem um córion, eles chamam de córion, que é uma cápsula proteica, como a cápsula embrionária do equino, só que mais espessa, que é para proteger da osmolaridade da água e o embriãozinho poder se desenvolver ali dentro, né? Então, ele tem algumas similaridades interessantes com o equino aí e algumas dificuldades interessantes como o equino tem. E a gente está tentando, né, junto com a professora Mônica, romper essas barreiras aí numa pesquisa com um custo mais baixo e um tempo mais curto de fazer. Né? Porque Rafael, cruza um peixe com outro... Vai vitrificar embrião de peixe. Já tentei já na máquina e na vitrificação, cara. Logo a gente vai conseguir, se Deus quiser. Mas a gente trabalha muito com sêmen de peixe também, né? Então, o lance é que é um modelo experimental. O trabalho que eu vou publicar com isso aí vai ser um modelo experimental para embrião de cavalo. A gente cruza um peixe com outro, cara, eles dão 1000 embriões do mesmo cruzamento, do mesmo momento. Então, quer dizer, é uma padronização ali para você dividir os grupos como se fosse sêmen, cara. Você consegue apartar os embriões do mesmo lote em diferentes grupos e ter uma comparação muito mais fidedigna. E um N gigantesco, né? E um N absurdo, exatamente. Dá para fazer várias coisas com um N desse. Então, o que a gente tem na linha de pesquisa aí com reprodução em embrião atualmente para mestrado é isso aí, né? Com peixe, zebrafish ou os peixes tropicais. E o primeiro trabalho que eu comecei a juntar com ela era justamente isso, os peixes de interesse, né? Que tem vários peixes que estão em extinção, né? E eles são sazonais, né? Por isso que tem a piracema, lá não pode pescar. Então, eles ciclam também em dias longos, né? Na primavera, verão. E o nosso primeiro trabalho foi justamente isso. Eu trouxe os hormônios que a gente usa nas éguas, os GNRH, os trem lá, né, de Botucatu, né, estrelin, deslorelina, para aplicar nos peixes e ver o que acontecia. Se a gente conseguia induzir a ciclicidade deles fora da estação
e se a gente conseguir induzir também a ovoposição e a espermeação dos peixes durante a estação com esses hormônios. E tivemos resultados muito impressionantes, sabe? Até diferença dos hormônios em diferentes sexos, né? Um funcionava melhor no macho, outro funcionava melhor na fêmea. Então, foram trabalhos interessantes. Inovadores, né? Inovadores. E no peixe é tudo muito assim, muito inicial, né? Eles conseguem congelar sêmen mais ou menos. Preservar embrião, eles nunca preservaram embrião. A gente conseguiu preservar embrião com estrutura já, né? Então a gente não teve viabilidade, né? Mas ele tem estrutura. E outra coisa, o cultivo, gente, é na água, né? Você coloca uma bombinha de aquário, uma tampinha de cano e coloca os ovinhos lá e lá eles eclodem e a gente acompanha o desenvolvimento embrionário. Olha que modelo interessante. Legal. A gente vê formando os folhetos, formando o coração, formando notocorda, formando o sistema nervoso. E aí qualquer defeito que aconteça durante essa formação, a gente também vai ter informação. Então, para mim, assim, a menina dos meus olhos atualmente são esses projetos aí com peixe, por incrível que pareça, né? Que Mas legal. pensando na parte de pesquisa, né? O Guará, totalmente disruptivo. E é um Exatamente. projeto, esse é um pensamento nosso da Mindvet, é ser Tecnológico e inovador. Tecnológico e Exato. inovador. Muito bem. Disruptivo, tecnológico e inovador. E mudança de mindset também, né, Rafael? Completa, total. Né? Um mindset Exato. aberto aí para mudanças. Perfeito, cara. Com certeza. É a E tá tendência. no nosso perfil, né, cara? Que é esse negócio de curiosidade. Igual eu falei para vocês, né? Você faz estágio lá com tudo, trabalha com tudo, quer mexer com tudo, né? Ou conhecer pelo menos tudo. Eu continuo na mesma pegada. Meus colegas que são professores que têm outras pesquisas, vira e mexe, eu pergunto, quando você vai fazer o experimento e tal? Ó, posso acompanhar? E vou lá e vou ver. E surgem ideias para aplicar que eles fazem em tal espécie e surgem ideias para aplicar no equino, você não tem ideia, cara. A gente fica viajando, né? Tanto que eu fiz do equino para o peixe, quanto, né, de outras espécies para a gente aplicar no equino. Então, nunca pode fechar a mente e falar, não, isso é bovino, eu não quero saber. Ah, não, isso é coisa de suíno, eu não quero saber. Não preciso, eu trabalho com cavalo. Tem tanta coisa que a gente aplica hoje que veio de outras espécies e funcionam bem no cavalo. Então, com certeza. o que vocês estão Perfeito. falando está corretíssimo. A gente tem que É. abrir a mente. Deu foco, claro, né? Eu estou sempre tentando Sim. aplicar alguma coisa no cavalo, mas eu estou aberto a mexer com qualquer espécie do ponto de vista reprodutivo. E a minha paixão também, né? Como eu sou da clínica, eu gosto muito de reparação tecidual, né? De ferida, curativo, que é o que a gente faz muito na fazenda, né? E eu tive a sorte de encontrar aqui uma outra professora que é veterinária, mas trabalha na medicina, que tem uma formação de fisioterapeuta, de fisiatria. Então a gente começou a trabalhar com laser, com ultrassom terapêutico, né? E aí Tem que associou com... usar couro de peixe, que aí junta tudo. Exato, cara. Tem essa parte aí, pele artificial, pele sintética, né? A pele da tilápia. Tudo é a minha Exatamente. linha de pesquisa. Eu tive um orientado agora, né? Que tenho muito orgulho dele, que é o Rodrigo Florentino, que ele é dentista de cavalo. A gente fez um experimento bala com extração dentária intraoral e aplicação de PRP no alvéolo, PRP, PRF. E a cicatrização a gente estima que tenha melhorado em 3 vezes o tempo cicatricial do alvéolo, que fica aquela loca, né, do buraco, a gente não consegue suturar igual em humano, né? E a recuperação, ele tem usado isso, apresentou trabalho nos Estados Unidos recente desse mestrado dele, e o processo cicatricial acelera muito, muito, muito. E, por exemplo, o laser que a gente usa para cicatrização de ferida, eu usei para acelerar cultivo de célula-tronco. Então, aplicava nas plaquinhas de cultivo de célula-tronco também, foi um mestrado que eu tive. Aumenta a Então, atividade mitocondrial, né? exato, aumenta a atividade mitocondrial nas células. No tecido ainda aumenta a vascularização, né? Então, eu tento unir as linhas, cara, e sempre pensando desse jeito que vocês estão falando, biotecnologia e inovação, né? E O eu não Rafael, tenho o cara é um mago. Na verdade, é a adaptação, né? A falta de opção, né, faz, né, a gente correr Mas é atrás das coisas. extremamente criativo, velho. Com Nossa certeza. Tem que ser. E eu tive uma Fantástico. orientada recente, né, orientada que mexeu com semente de cavalo, que a gente trabalhou com nanopartícula, porque aí como eu estou em contato com esse pessoal da biotecnologia, né, às vezes aparecem umas oportunidades, assim, interessantes, e aí a gente conseguiu umas nanopartículas de prata, né, e a gente associou, então,
ao meio de transporte de sêmen, tirando o antibiótico dele para ver, né, se realmente a gente conseguia manter, né, Segurar. sem contaminação e a viabilidade espermática desse sêmen aí só com a nanopartícula lá no boto-sêmen, né, que a gente pediu para eles fazerem sem os antibióticos. E assim, foi Bacana. interessante o resultado, né? Pena que eu não tenho outro orientado na sequência que entrou, né, para continuar o trabalho. Mas é uma linha também que me interessa para o mestrado, né? Essas biotecnologias aplicadas à manutenção do sêmen do cavalo, principalmente pensando em fertilidade futura, né? Em resistência bacteriana, no caso dessa nanopartícula, né? Em cavalos problemas, às vezes que são sensíveis É o ao meio de antibiótico. sêmen, né? E provavelmente deve ser a química, que é o antibiótico, né? Então, a gente também tem trabalhado nessa linha aí, né? E tentado fazer. E agora, abrindo o doutorado, eu espero, né, conseguir os meus orientados para realmente a gente mexer com a parte de vitrificação e égua, né? Mesmo que a gente faça, aí a minha ideia para ter um experimento adequado, né, é justamente começar os pilotos nos peixes, nos embriões de peixe, selecionar os melhores grupos e aí aplicar nos embriões da égua. Então, isso a gente vai estar trabalhando nos 3 R's da pesquisa, né, que é, né, a redução de animais, a substituição de animais, né, e o refinamento do experimento. Então, assim, eu vou otimizar o uso das éguas e o tempo do orientado em executar o trabalho que como eu passei por isso várias estações lá de experimento, eu sei o quão sofrido é isso e o quão, né, desestimulante pode ser ao longo do tempo tocar esses experimentos aí. Então, a minha ideia está sendo Gustavo, mais ou menos essa atualmente. agora, incrível, cara, né? Você é um cara novo, muito novo, e tem Obrigado. uma formação acadêmica, né, incrível, muito completa, uma experiência profissional vasta, né? E ainda a gente vê que está com todo o gás. Isso é muito motivador, né? Até para essa galera nova, né, que está chegando e que vai eventualmente nos ouvir, né? Isso é Ó, realmente muito motivador. a gente nem sempre tá assim, né, Guará? A gente tá, eu me empolgo falando desse assunto, que é algo que eu tenho paixão, mas assim, todo mundo tem dia ruim, né, cara? Mas Claro. eu li uma coisa recente, né? Vocês que estão nesse, né, no MindVet aí dos mindsets, né, cara? Então, eu tava lendo um negócio recente que o coach estava falando, que eu achei bem interessante. Você lembra quando tinha, assim, você era criança e tinha, tipo, um passeio da escola para ir no zoológico? Na noite anterior, como é que você ficava? Não dorme. Se a gente conseguisse viver nossa vida, cara, desse jeito, tipo assim, vou acordar amanhã e vou ir trabalhar, e você tivesse essa empolgação, tipo assim, nossa, vou trabalhar, vou fazer melhor que ontem, vou conseguir Perfeito. desenrolar o negócio que eu não desenrolei e tal, nossa vida ia ser outra. Hoje a gente É. acorda de manhã e fala, putz, vou ter que trabalhar de novo. Então, se você não ajustar na sua mente, né, e positivar os estímulos, né, porque a gente fica vendo só o lado ruim das coisas Sim, e não vê o tudo de bom que você fez. Para eu fazer tudo isso perfeito. que a gente está falando, vocês não sabem quantas vezes eu dei murro em ponta de faca, né, burocracia, né, e até encontrar esses caminhos aqui dentro, né, dentro da instituição. Mas o importante é a gente não perder essa visão Essa do essência, né? exatamente. E o foco no que vai dar certo, né? E continuar em cima disso. E ter a Sim. empolgação, que eu acho que Sim, é o é uma motor, né, palavra cara? assim, né? Meio estranha, mas assim, é ter o tesão de fazer as coisas, cara. Essa que é a Claro. verdade. Se você não tá mais com tesão de fazer aquilo, melhor Muda de arrumar ramo. exatamente, ou readapta, reajusta, Buscar troca novos de emprego. desafios. Exatamente. Sai Porque da zona de conforto, né? a nossa tendência é ser acomodado, exatamente o que você É, falou agora, né? E A a gente gente tem se que se sente desafiar. confortável e a gente para de crescer. Então a É, gente para no tempo, porque o nosso cérebro gosta de recompensa fácil, gosta exatamente. de comodismo, né? Então vai É, lá, né? Dá uma cerveja, churrasco todo dia pro cara, coloca um BBB na TV, o cara vai ficar para sempre ali, não vai sair nunca mais, cara. e Mas a e a saúde evolução vai embora. pessoal? Evolução pessoal, saúde, a vida, né? Então, voltando naquela história dos estoicos, né? O Sêneca fala sobre o tempo, né, cara?
só desperdiça o tempo, né, com outras coisas, quem realmente não tem noção de quão importante é o nosso tempo. Então, se você gastou 1 hora do dia sem fazer nada, sem ser, claro, um ócio produtivo, né? O cara tá desperdiçando o tempo dele, ele tá perdendo a vida dele, porque ele não sabe se vai ter o amanhã. O que eu tô procrastinando, deixando para amanhã, para a semana que vem e tal, pode ser que eu não vá viver para estar lá, né? Não é um pensamento pessimista, né? Ou imediatista, mas é um pensamento do presente. Então, você tem que fazer o que é que você viu. O passado já foi, não adianta chorar, né? Senão você fica depressivo. O futuro não chegou. Você não conhece. Não conhece, não adianta ficar imaginando que vai acontecer isso e aquilo. O que a gente tem? O presente. Perfeito. Então, a gente tem que fazer do presente o melhor possível. Perfeito. E a luta não é ser melhor que o Rafael, ser melhor que o Guará, é ser melhor que eu era ontem. Perfeito. Esse é o meu maior objetivo. Todo dia eu faço uma retrospectiva, né, do que eu passei no dia, o que eu acertei, o que eu errei, e eu gravo muito o que eu errei para eu não repetir. E a gente repete, né? Comportamento é difícil, mas ao longo dos anos a gente vai melhorando de pouquinho em pouquinho. Se você melhorar um pouquinho por dia, isso vai dar um resultado absurdo no final. Com então, certeza. Só de ter essa consciência já é uma evolução tremenda, né, Gustavo? Com certeza. Essa autoconsciência, essa autorresponsabilidade. Eu já tenho 42, 43 anos, né, para chegar nisso aí. Eu acho ainda que tô longe, né? Eu tenho a ideia, consigo cumprir alguma coisa, mas não é fácil. Pena que a gente não tinha essa maturidade há 20 anos atrás, né, cara? E nem era para ter, né? A gente tem que passar por um monte de coisa para a gente desenvolver isso, né? Tem que experimentar, né? Gus, vamos fazer um aparato final, assim, vamos juntar toda essa capacidade, a sua capacidade intelectual, cara, sensacional. É fenômeno. E agora você tem a máquina da faculdade, né? Você tem a história das passagens fora do Brasil, tem a UFV, tem tudo. E o cavalo? O cavalo está onde hoje no seu coração? Assim, como é que você se considera hoje no cavalo? Cara, eu descobri, né, quando eu vim para cá e fiquei nesses cargos administrativos, que eu tinha pouco tempo para conviver com o animal, que eu sou outra pessoa quando eu convivo com o trabalho, com o cavalo, quando eu trabalho com o cavalo. Eu não sou um cara de montar, não, Rafa, você sabe, né? Você sempre foi louco montar nas éguas, campeã e tudo mais. Eu subia só para não fazer desfeita, né? Não sou um cara de cima do cavalo. Hoje eu ando mais, né? Já estou melhorando, mas assim, o contato com o cavalo, cara, seja para escovar, dar banho, seja para tratar ele, seja para palpar, emprenhar, eu ver o potrinho nascendo, ver o bichinho crescendo, domar. Agora a gente tem algumas animais, eu sou meu único cargo administrativo agora, né, que eu já sou veterano aqui, né, eu sou o responsável CIUCA da equidiocultura que a gente está implementando aqui. Então eu tenho 10 cavalinhos aqui que é para aula, a gente usa alguns para lida, tem 2 garanhõezinhos, né? E, cara, eu vou te falar a real, isso aí é o que faz eu ser feliz, cara. Se eu passo por um problema pessoal, alguma situação ali que eu fico triste, eu vou lá, trabalho com o cavalo, cara, eu volto outra pessoa. Desestressa, me alivia, e eu descobri isso. E junto com a faculdade, né, eu estou implementando alguns projetos de tentar ajudar, como eu falei, que tem crescido muito a equidiocultura aqui na região, né, e a cultura equestre do pessoal aqui, né, ainda não é tão boa, né, eu tenho projetos com equidiocultura, para fazer desde sanidade até reprodução, nutrição, para educar o pessoal que trabalha com o cavalo. E nisso eu tenho dado também, né, uma assessoria, uma consultoria aí, né, como extensão pela faculdade, né, para os veterinários que estão aqui na região também trabalhando com os equinos, né? Por enquanto a gente ainda não recebe os animais na faculdade, mas eu estou sempre pronto e disposto a ajudar eles por telefone, indo na fazenda, e eu arrumo casos, então, para eu levar meus alunos nas aulas de clínica, para levar meus alunos, né, na aula de reprodução. Então, o meu foco hoje, Rafael, é tentar cada vez mais juntar o cavalo com a faculdade e com a minha rotina. Para quê? Para eu conseguir mais alunos que têm esse desejo que eu tinha, né, e tinha medo de trabalhar com o cavalo,
e de ajudar o animal, para ele ter uma vida melhor, um bem-estar melhor, ser criado melhor, né? Ter uma performance esportiva melhor, né? Então, eu tenho esses dois viés hoje, né? De tentar associar a educação dos meus alunos, né, com a rotina do cavalo na equidiocultura e levar essa cultura equestre, né, para os criadores aqui da região. E, ao mesmo tempo, usar o meu know-how para treinar os veterinários aqui, para eles serem melhores veterinários aí e tratarem melhor os cavalos ainda. Fala agora. Ô, Gustavo, infelizmente o nosso tempo vai acabar, cara. A gente poderia ficar mais horas batendo esse papo, né, Rafael? Cara. Mas nesse último minuto, a gente queria pedir para você fazer a gentileza de deixar uma mensagem para a turma nova que está nos ouvindo. Bom, é difícil, né? Eu fiquei preocupado no começo com o convite, porque, né, falar da gente mesmo é difícil, mas eu espero que minha história, né, tenha ilustrado aí, né, a possibilidade que qualquer um tem, né, tendo foco, tendo determinação, né, de chegar onde quer. Então, não é só para o pessoal do cavalo, né, mas principalmente do cavalo, que tem esses mitos, né, de que o mercado é difícil, o mercado é o que o Rafael comentou. Eu acho que a mensagem tem que ficar, né? A gente trabalhando com determinação, né, com retidão, dentro da ética, né, dando o seu máximo, tentando melhorar dia a dia, que a gente estava falando agorinha, eu acho que a gente alcança qualquer objetivo.